Hoje a gente vai mergulhar num dos sermões mais intensos e, olha, mais eficazes já feitos. É de um pregador do século XVIII, um sujeito chamado São Leonardo de Porto Maurício. A filosofia de São Leonardo era muito clara, né? O objetivo dele não era ser um grande orador cheio de palavras bonitas. Era entregar verdades, por mais duras que fossem, de um jeito que ninguém pudesse ignorar. Ele queria que todo mundo entendesse, da pessoa mais simples à mais instruída. E ele era bom nisso, tão bom em converter pecadores, que a fama dele chegou longe. O Papa Bento XIV deu a ele esse apelido poderoso aí. Dizem que as pregações dele juntavam tanta gente, mas tanta gente, que ele tinha que pregar em praças públicas, e o povo subia até nos telhados para conseguir ouvir. Ok, então vamos entrar no coração da coisa. Esse sermão foi todo pensado para dar um chacoalhão nos pecadores mais acomodados, aqueles que ele chamava de libertinos. Ele fazia isso confrontando todo mundo com uma pergunta que, segundo ele, fazia até os maiores santos tremerem na base. Tá aí a questão central. O sermão inteiro é construído para responder essa pergunta. E ele faz isso montando um argumento muito poderoso, dividido em duas partes. A estrutura que São Leonardo usa é clássica. Primeiro, ele apresenta o problema e depois a solução. Ele começa criando um medo, uma tensão muito intensa, para só depois mostrar um caminho, uma saída. Então, vamos dar uma olhada primeiro na parte do problema. É aqui que ele constrói um argumento que parece ser, assim, irrefutável, de que pouquíssima gente se salva. Para mostrar que aquilo não era só uma opinião dele, ele estrutura todo o raciocínio em cima do que ele apresenta como 3 pilares de autoridade inquestionáveis. Ele começa citando teólogos respeitados. A ideia era deixar claro que o que ele estava dizendo não era uma ideia radical, e sim um ensinamento mais comum da época. Depois, ele sobe o tom, usa as palavras dos padres da igreja, como essa frase bem forte de São Jerônimo, para intensificar o argumento e aumentar a pressão em quem estava ouvindo. E a tática aqui é brilhante. Ele pega histórias da Bíblia que todo mundo conhecia de cor e as transforma em alegorias, em provas. De repente, a Arca de Noé vira uma prova quase matemática para o argumento dele sobre o pequeno número dos eleitos. Para que os números não ficassem só no abstrato, o sermão começa a contar histórias de visões, de revelações sobre o destino das almas. Ele traz o terror do conceito para algo bem concreto e imediato. Uma das histórias que ele cita é a de uma visão em que, de 33 mil pessoas que morreram ao mesmo tempo, apenas 5 foram salvas. É uma imagem devastadora, né? E tem outra ainda mais dramática. Num outro relato, 60 mil pessoas teriam chegado diante do tribunal de Deus. E desse número gigantesco, só 3 teriam sido salvas. A intenção aqui é muito clara: criar uma sensação de que se salvar é algo quase impossível. Só que, depois de pintar esse cenário absolutamente aterrorizante, o sermão dá uma virada de 180 graus. O foco muda completamente. E é essa frase do profeta Oséias que marca a grande virada do sermão. É o pulo do gato. A responsabilidade sai das mãos de Deus e cai direto no colo do indivíduo. É a dobradiça que faz todo o argumento girar para uma direção nova. Então, o ponto crucial é este. São Leonardo argumenta que Deus não é um juiz cruel. Pelo contrário, é um pai amoroso que quer ativamente que todo mundo chegue ao céu. A culpa não é dele. Para reforçar essa ideia, o sermão começa a listar as várias maneiras como Deus persegue incansavelmente cada alma. Ele pinta um quadro de uma misericórdia que simplesmente se recusa a desistir de alguém. E isso tudo nos leva ao verdadeiro objetivo do sermão, que no fim das contas nunca foi sobre números ou estatísticas. Aquela primeira metade, a parte aterrorizante, era uma estratégia retórica, uma espécie de terapia de choque espiritual, feita sob medida para quebrar a acomodação das pessoas. A mensagem de verdade, o recado final, é sobre responsabilidade pessoal. É sobre o poder radical do livre-arbítrio. Essa é a resolução final e é uma resolução que empodera quem ouve. A salvação deixa de ser uma loteria e passa a ser um ato da vontade. A responsabilidade é totalmente devolvida para a pessoa. E todo o argumento se apoia nesse princípio teológico. Para uma pessoa ser condenada, ela precisa escolher, de forma consciente e voluntária, cometer um pecado grave. Ou seja, a condenação é um ato de escolha, não do acaso. Então, essa mudança de perspectiva, sair de um destino que parece aterrorizante para uma escolha que está nas mãos de cada um, foi isso que fez o sermão ser tão poderoso.
As pessoas saíam de lá com um senso profundo de controle sobre o próprio destino. E aquele medo do começo? Bom, ele serviu apenas para tornar a escolha final algo muito mais urgente e cheio de significado.